A paz do Senhor seja com todos. Estarei narrando um sermão de John Charles Ryle intitulado 9 lições que Cristo nos ensina na doença. Ouçamos a narração. Isaías havia dito: peguem um caroço de figos e coloquem-no como emplastro no furúnculo, e ele se recuperará. Isaías 38:21. Doença, enfermidade, decadência e morte são o destino comum de toda a humanidade, sem exceção. Você tem uma prova notável disso no capítulo do qual meu texto foi tirado. O Espírito Santo nos mostra um rei, governante de homens, morador de palácios, possuidor de tudo o que o dinheiro pode obter, um homem bom, um homem santo, um amigo de Deus, abatido pela doença como o homem mais pobre do mundo. Ouça o que o Espírito Santo diz. Naqueles dias, Ezequias estava doente. Esta é a velha história. É a história de cada filho de Adão nos últimos 6.000 anos, exceto Enoque e Elias. É tão verdadeiro para a criança que vive apenas algumas horas, quanto para Matusalém, que viveu 969 anos. A história de cada patriarca no capítulo 5 de Gênesis termina com as simples palavras: e ele morreu. Não há exceção nesta guerra. Mais cedo ou mais tarde todos morrem. Não há isenção para qualquer posto, classe ou condição. Altos e baixos, ricos e pobres, gentis e simples, eruditos e incultos, reis e seus súditos, santos e pecadores, todos estão igualmente sujeitos a doenças e todos devem se submeter ao Rei dos Terrores. Os almirantes e generais que deixaram para trás uma reputação mundial, os estadistas que influenciaram senados e deixaram marcas indeléveis na história de seu próprio tempo, todos são levados um após o outro para o túmulo. Os homens ricos, apesar de todos os seus privilégios, não gozam de imunidade contra doenças e morte. Nenhuma habilidade médica pode prevenir a morte. Nossos médicos e cirurgiões são incansáveis em seus esforços para encontrar novos remédios e modos de tratamento. Eles percorrem o mar e a terra para prevenir doenças, descobrir remédios, diminuir a dor e prolongar a vida. Mas, apesar da vacinação, do quinino e do clorofórmio, apesar de tudo que a medicina e a cirurgia podem fazer, há algo que seus médicos mais capazes acham fora de seu alcance. Quando chega o tempo designado por Deus, eles não podem manter homens e mulheres vivos. Afinal, não há nada de incrível nisso. O tabernáculo ou tenda em que vive nossa alma, o corpo humano, é uma máquina muito frágil e complicada. Da planta do pé ao topo da cabeça, não há uma parte de nós que não esteja sujeita à doença. Quando penso na variedade de doenças que podem atacar nosso corpo, não me admiro tanto que finalmente morramos, mas sim que vivamos tanto. Mas de onde vem essa sujeição à doença, enfermidade e morte? Como devemos contabilizar isso? Esta é uma pergunta que surgirá em muitas mentes, e é uma que deve ser respondida. A perfeição é a marca comum de toda a obra de Deus. Perfeição no céu acima de nós e na terra abaixo de nós. Perfeição nos movimentos de um planeta como Júpiter e perfeição na asa de uma mosca ou em uma folha de grama. Olhe através de um telescópio ou microscópio para qualquer coisa que Deus criou e você não encontrará nada defeituoso. Como então podemos explicar o poder da doença, decadência e morte sobre o corpo do homem? Há apenas um livro que fornece uma resposta a esta pergunta. Esse livro é a Bíblia. A queda do homem no princípio trouxe o pecado ao mundo, e o pecado trouxe consigo a maldição da doença, sofrimento e dor. Estas não são coisas que Deus criou no princípio, elas são as consequências da transgressão do homem. Supor que um Deus perfeito poderia criar deliberadamente a imperfeição é uma suposição monstruosa demais para ser acreditada. A culpa é do homem e não de Deus. Os incontáveis sofrimentos corporais que vemos são a justa consequência da desobediência original do homem. Aqui, em minha mente, encontra-se uma entre muitas provas de que a Bíblia é dada por inspiração de Deus. É responsável por muitas coisas que o deísta não pode explicar. Quando vejo uma criança pequena,
muito jovem para distinguir o bem do mal, convulsionada pela dor corporal e pairando entre a vida e a morte nos braços de uma mãe que chora, eu ficaria totalmente perplexo e confuso se não acreditasse na Bíblia. Eu me perguntaria: onde está a justiça e a misericórdia de Deus ao permitir tal sofrimento? Onde está a sabedoria e o amor do Criador? Mas quando me volto para a Bíblia, o misterioso problema é resolvido. Aprendo que o sofrimento é resultado da queda de Adão. Aquele bebê não teria sofrido se Adão não tivesse pecado. Em seguida, peço que você aprenda com este capítulo que a doença não é o mal puro. Que o rei Ezequias recebeu benefício espiritual de sua doença, acho que não pode haver dúvida. A bela e patética linguagem de sua escrita, que Isaías foi inspirado a registrar, coloca isso fora de questão. O bom homem viu coisas em sua doença que nunca havia visto clara e plenamente nos dias de saúde. Por essas coisas, diz ele, os homens vivem. Ele poderia ter acrescentado: por essas coisas os homens aprendem. Eu não digo que a doença sempre faz bem. Infelizmente, nós, ministros, sabemos para nossa tristeza que frequentemente isso não traz nenhum benefício. Muitas vezes, vemos homens e mulheres, depois de se recuperarem de uma longa e perigosa doença, mais endurecidos e irreligiosos do que antes. Muitas vezes eles retornam ao mundo, se não ao pecado, com mais entusiasmo do que nunca. E as impressões feitas em sua consciência na hora da doença são varridas como a escrita infantil na areia da praia do mar quando a maré flui. Mas eu digo que a doença deve nos fazer bem. E eu digo que Deus a envia para nos fazer bem. É uma carta amiga do céu, é uma batida na porta da consciência. É a voz do Salvador pedindo para entrar. Feliz é aquele que abre a carta e a lê, que ouve a batida e abre a porta, que acolhe Cristo no quarto do enfermo. Vem agora e deixe-me pleitear com você um pouco sobre isso e mostrar-lhe algumas das lições que ele, por meio da doença, nos ensina. Primeiro, a doença serve para nos fazer pensar, para nos lembrar que temos uma alma assim como um corpo, uma alma imortal, uma alma que viverá para sempre na felicidade ou na miséria, e que, se essa alma não for salva, seria melhor nunca ter nascido. Segundo, a doença destina-se a nos ensinar que existe um mundo além da sepultura, e que o mundo em que vivemos agora é apenas um local de treinamento para outra habitação, onde não haverá decadência, tristeza, lágrimas ou miséria e sem pecado. Terceiro, a doença serve para nos fazer olhar para nossas vidas passadas, honesta, justa e conscienciosamente. Estou pronto para minha grande mudança se não melhorar. Arrependo-me verdadeiramente dos meus pecados. Meus pecados são perdoados e lavados no sangue de Cristo. Estou preparado para encontrar Deus. Quarto, a doença serve para nos fazer ver o vazio do mundo e sua total incapacidade de satisfazer as necessidades mais altas e profundas da alma. Quinto, a doença serve para nos levar às nossas Bíblias. Esse abençoado livro, nos dias de saúde, é frequentemente deixado na estante. Torna-se o lugar mais seguro para colocar uma nota de banco e nunca é aberto de janeiro a dezembro. Mas a doença muitas vezes o tira da prateleira e lança uma nova luz em suas páginas. Sexto, a doença é para nos fazer orar. Muitos, eu temo, nunca oram, ou apenas tagarelam sobre algumas palavras apressadas de manhã e à noite sem pensar no que fazem. Mas a oração muitas vezes se torna realidade quando o vale da sombra da morte está à vista. Sétimo, a doença é para trazer arrependimento e quebrar nossos pecados. Se não ouvirmos a voz das misericórdias, Deus às vezes nos faz ouvir a vara. Oitavo, a doença tem o objetivo de nos atrair a Cristo. Naturalmente, não vemos todo o valor desse bendito Salvador. Imaginamos secretamente que nossas orações, boas ações e recebimento de sacramentos salvarão nossa alma. Mas quando a carne começa a falhar, a necessidade absoluta de um Redentor,
um mediador e um advogado junto ao Pai, se destaca diante dos olhos dos homens como fogo, e os faz entender essas palavras: simplesmente a tua cruz me apego. A doença fez isso por muitos, eles encontraram Cristo no quarto do doente. Por último, mas não menos importante, a doença serve para nos fazer sentir e simpatizar com os outros. Por natureza, estamos todos muito abaixo do exemplo de nosso bendito Mestre, que não apenas tinha uma mão para ajudar a todos, mas um coração para sentir por todos. Ninguém, eu suspeito, é tão incapaz de simpatizar quanto aqueles que nunca tiveram problemas, e ninguém é tão capaz de sentir quanto aqueles que beberam profundamente o cálice da dor e da tristeza. Irmãos, quando chegar a hora de adoecer, rogo-lhes que não se esqueçam do que significa a doença. Cuidado para não se preocupar, murmurar e reclamar e dar lugar a um espírito impaciente. Considere sua doença como uma bênção disfarçada, um bem e não um mal, um amigo e não um inimigo. Sem dúvida, todos nós deveríamos preferir aprender lições espirituais na escola fácil e não sob a vara, mas tenha certeza de que Deus sabe melhor do que nós como nos ensinar. A luz do último dia mostrará a você que havia um significado e uma necessidade em todas as suas doenças corporais. As lições que aprendemos em um leito de doença, quando estamos afastados do mundo, muitas vezes são lições que nunca deveríamos aprender em outro lugar. Estabeleça em sua mente que, por mais que você não goste, a doença não é um mal puro. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificação, curta e compartilhe o vídeo para que o canal possa crescer, alcançar mais pessoas e estas serem abençoadas. Muito obrigado.